A gente começa essa edição de hoje mostrando uma produção da TV Juruá com o apoio da Juruá Motocenter Honda, que vai levar você agora a uma viagem ao Parque Nacional da Serra do Divisor. Eu e o cinegrafista Oriamir Macedo estivemos acompanhando um grupo de turistas que veio de alguns estados do Brasil para conhecer a serra. Essa reportagem foi produzida há alguns meses e o cenário atual da serra e do Rio Moa está diferente neste momento de estiagem. Veja agora a reportagem com a edição de Jamson Souza. Serão 2 dias de viagem para ir e vir e mais 2 dias para conhecer a Serra do Moa, no Parque Nacional da Serra do Divisor. Total, 4 dias, longe do conforto da cidade. Partimos de carro para Mâncio Lima, o município mais ocidental do Brasil. O destino inicial é o Porto do Rio Japim. Aqui é o ponto de partida rumo à Serra do Moa. O Parque Nacional da Serra do Divisor é uma unidade de proteção integral criada em 1989 por decreto presidencial. Fica na fronteira com o Peru. É gerido pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e é um dos 5 parques da Amazônia localizados em regiões de fronteira. Compreende uma enorme área de 843 mil hectares, dividida em 5 municípios da região do Vale do Juruá. A área turística mais cobiçada, a Serra do Divisor, fica aqui, no território do município de Mâncio Lima. Vamos embarcar agora para uma viagem de mais de 8 horas, uma viagem privilegiada, já que o cenário não muda, são sempre rios e florestas. Olhares de quem não está acostumado com essa rotina do transporte fluvial. O comportamento animal merece um registro. O pessoal do Exército é bastante frequentador deste porto. O Batalhão de Infantaria de Cruzeiro do Sul tem uma base com um pilotão de fronteira no Rio Moa. Tudo pronto. Então vamos seguir viagem nesses barcos de pequeno porte, até logo ao Porto de Mâncio Lima. Nesse período do ano, o volume de água dos rios fica elevado, facilita a navegação. Na saída, o rio Japim já dá uma amostra das belezas que estão por vir. O rio é estreito e quem não está acostumado chega a ter medo nas curvas acentuadas. Os pilotos dos barcos são experientes e o transporte fluvial tem suas regras por aqui. O pessoal do Exército reduz a velocidade. O banzeiro de uma lancha, que são pequenas ondas, pode naufragar as embarcações menores. Entrando floresta dentro, vamos percebendo a tranquilidade de quem navega nesses rios. A satisfação de quem pega um transporte rumo à cidade. Normalmente os ribeirinhos vêm aos centros urbanos uma vez a cada 30 dias. E é assim a vida sem estresse, sem congestionamentos. Aqui são os chamados furos. Reduz o percurso da viagem e testa a habilidade e a experiência de quem comanda o barco. Optar por esse trajeto só quem realmente já tem anos na profissão. Em alguns momentos, uma certa apreensão para quem não está habituado, mas é também um super passeio por essa floresta alagada. Em alguns trechos, a vegetação é bem fechada e o caminho estreito. Passa apenas um barco por vez. Alguns encaram o percurso como uma aventura radical, sem medo do perigo, das surpresas que podem surgir. O combustível transportado em galões parece não ser motivo para uma viagem mais cautelosa. Sem uma segunda opção, essa prática
é comum nos rios da região. Aqui, tudo precisa seguir de barco. Em alguns casos, o próprio barco. Saímos do rio Japim. Aqui já são as águas do belo rio Moa, mais espaço para navegar. É ele que atravessa o Parque Nacional e vai nos levar à Serra do Divisor. Apesar da bela paisagem, é bom buscar algo a mais para distrair. A viagem é bem longa. Depois de muito tempo, terra firme. Uma parada nesse vilarejo para esticar as pernas e a distribuição de lanches. Os equipamentos do barco também precisam de manutenção. Sem perder tempo, seguimos em frente. Mostramos no início da reportagem o embarque e a lancha dos militares do Exército. Eles estão vindo para esta base do pelotão de fronteira na comunidade São Salvador. É parada obrigatória para uma inspeção. Eles colhem os dados das embarcações, os nomes dos ocupantes e para onde estão indo. Tem alguém subindo com bebida alcoólica? Não. Tudo certo? Então fomos autorizados a seguir viagem. Várias comunidades como esta estão no percurso. Saímos no início da manhã e depois de 6 horas viajando, uma parada para alimentação. Ali mesmo na margem do rio, o toldo do barco serviu como mesa. Alguém se incomodou com a nossa presença e rapidamente mergulhou no rio e não atrapalhou a nossa refeição. Seguimos. Quanto mais nos aproximamos do nosso destino e chegamos mais na parte de cima, o volume de água do rio vai reduzindo, a ponto de surgirem as chamadas prainhas de água doce. Chegamos na terra indígena do povo Nuquini e, claro, vamos conhecer um pouco dessa cultura. É um povo miscigenado. Muitos se relacionaram com brancos e negros. A própria apresentação cultural mostra a mistura no jeito de se vestir. Aqui vivem cerca de 100 famílias em casas espalhadas pela área de cerca de 24 mil hectares. Mas segundo Valdemir Ferreira, líder do povo, a sobrevivência deles chega a ser ameaçada pelas invasões na terra indígena, de caçadores, por exemplo. E o fluxo de pessoas não indígenas que está entrando dentro do território para tirando a própria caça, a própria pesca do povo, está fazendo com que o povo Nuquini passe por mais problemas com relação à sua alimentação. A comunidade conta com uma escola estruturada, com arquitetura característica. O estudo de língua indígena não poderia faltar. As futuras gerações não podem seguir apenas se vestindo, mas levando em frente a cultura e a identidade do povo. A viagem segue e a partir da terra indígena ainda são 2 horas de barco até o nosso destino inicial, uma pousada no pé da serra. O fim da tarde se aproxima. O sol mais baixo vai deixando a paisagem ainda mais bonita. Nessa região, do brilho do sol até uma chuva forte, é questão de minutos. Já estamos no Parque Nacional da Serra do Divisor. E de vez em quando, durante a viagem, o cenário é esse. Florestas e matas ciliares que viraram pasto para a pecuária. A exploração deve ter acontecido antes da criação do parque. Depois de 8 horas de viagem, enfim,
a vista mais esperada, a imponente Serra do Moa. Ela vai mudando de posição com as voltas do rio e o movimento do barco. Expectativa ainda maior para quem chega aqui pela primeira vez. Hora do desembarque. Chegamos ao destino, ao final de um longo dia de viagem. A noite será de descanso nesta pousada, bem simples, ao estilo floresta amazônica. Todo o material é desembarcado. Esse será o nosso abrigo e a nossa base durante 3 noites. O Miro, proprietário da pousada, providencia o abastecimento do gerador movido a óleo diesel antes que a noite chegue. A única energia por aqui é gerada por esse motor, que é mantido funcionando nas primeiras horas da noite. O fogão a lenha traz uma belíssima imagem e um sinal de que um delicioso jantar está sendo preparado para os novos hóspedes. Enquanto prepara o acompanhamento, Dona Eva avisa que uma galinha caipira está dentro da panela para marcar a nossa recepção. O rio Moa, próximo à serra, oferece variedades de peixes. Dessa vez, o cardume de piaus se lançou nas redes. O pessoal da pousada agradece e os hóspedes também. O primeiro dia para conhecer a principal área turística do Parque Nacional da Serra do Divisor começa às 4 horas da madrugada, com um desafio para a gente subir a serra e acompanhar o nascer do sol. Para isso, temos companhia. O meu nome é Edmilson, eu sou condutor de turismo ecológico e 57 anos, nasci e me criei aqui, tenho bastante conhecimento com a região e os pontos atrativos que a gente vai visitar. Sou Aldemir, também nasci e me criei aqui no Parque Nacional da Serra do Divisor. Eu sou um dos guias também. A escuridão é mais um teste para a experiência e a habilidade dos pilotos dos barcos. Poucos metros rio acima, o desembarque. Esperamos não ter incomodado. Além do sapo, que não ofende, caminhar de madrugada na floresta é sempre um risco. Essas caneleiras podem proteger de um possível acidente com espécies de cobras venenosas. A marcação nas árvores indica o caminho. Usar um pedaço de madeira para se apoiar na subida da serra é uma dica dos guias. A média de idade do nosso grupo é alta e o ritmo na subida não pode ser acelerado. É mais de 1 quilômetro de desafio. Estamos a caminho do chamado Mirante, que é o cume da serra. Ainda dentro da mata, vimos o sinal de que o dia já está amanhecendo e que temos que apressar. Mas a subida é desafiadora e leva alguns dos turistas à exaustão. Árvores caídas na trilha é comum e torna o desafio ainda maior. O guia já conhece bem o caminho e o ritmo certo. Vamos nos aproximando do alto. O dia acaba de raiar. Enfim, estamos no cume da serra. Depois de acordar na madrugada, subir cerca de 5 minutos de barco e caminhar por cerca de 35 minutos subindo a serra, a gente vê que valeu a pena. Agora faltam 20 para as 6 da manhã e nós estamos aqui admirando o nascer do sol do Mirante na Serra do Divisor. Um lugar preservado. Além do nascer do sol, as nuvens que estão sobre a floresta tornam a vista ainda mais espetacular. Lá embaixo está o rio Moa, que deságua no rio Juruá, em Cruzeiro do Sul.
eu acho que eu nunca fiz uma subida tão íngreme e que precisou de tanta potência pessoal e força de vontade quanto chegar aqui. Confesso que o corpo está aqui, mas a alma está subindo ainda, se arrastando. Então é lavar a alma e registrar o momento. Estamos 600 metros acima do nível do mar, o ponto mais alto do Acre e um dos 4 pontos extremos do Brasil. Marcelo é fotógrafo, veio do interior de São Paulo, já acostumado na profissão com alguns desafios. Mas aqui tinha que chegar junto com a luz do sol, a gente forçou um pouquinho, valeu a pena chegar aqui, ver a serra, ver o rio, ver as nuvens cobrindo a floresta. É muito compensador, é difícil e a sensação de conseguir chegar aqui, ela é muito boa. Parece que você venceu uma coisa difícil, né? E foi mesmo difícil, mas fácil daqui é captar belas imagens, os chamados rios voadores. Fluxos concentrados de vapores atmosféricos são vistos bem de perto aqui do alto. De volta, a gente percebe que no alto, ou mesmo navegando no rio, a paisagem é sempre muito atraente. Depois de tanto esforço, de volta à pousada para um merecido café da manhã. Partimos para mais um passeio. Vamos conhecer outro atrativo no entorno da serra. Chegamos. E a curiosidade, de onde vem esse volume de água despejado no leito do rio? Toda a água vem desse buraco, que segundo os moradores, não foi obra da natureza. A água brota com pressão, são milhares de litros por minuto, e o local virou um atrativo não apenas para admirar. As informações de que a água daqui é morna desperta curiosidade nos turistas que se banham, mergulham sem pressa. Os moradores da região também acreditam que a água do buraco enigmático serve para curar algumas doenças dermatológicas, mesmo sem comprovação científica. O guia Edmilson nasceu na área do parque. Seus familiares moraram aqui quando o buraco foi construído. Teria sido feito numa tentativa de extração de petróleo. Isso aqui não foi feito assim pela natureza, não. Foi pelo Conselho Nacional do Petróleo, que eles perfuraram no ano de 1938. E esse buraco aí, acho que atrás de petróleo e deu essa água morna aí. Esse buraco aí tem aproximadamente 600 metros de fundura. Ao lado do buraco está essa caldeira, que também se tornou atrativo turístico. Segundo o guia, esse equipamento era utilizado na geração de energia para os trabalhos de perfuração do poço. Essa caldeira aí era quem era movida a lenha, né? Quem gerava a energia para todos os trabalhos aqui. E toda a estrutura movida com muita dificuldade para um dos lugares mais isolados no meio da Amazônia foi deixada para trás por uma explicação lógica. É porque não deu petróleo, deu essa água. As histórias que ajudam a enriquecer ainda mais o turismo dentro do parque e a tentativa frustrada de exploração de petróleo que teria ocorrido há mais de 80 anos incrementam a diversão e o lazer para os turistas. Eu também não poderia deixar a oportunidade passar. Entrei no poço que jorra água sem parar. A pressão é muito forte, só é possível mergulhar perto da superfície. A força da água expulsa o corpo para fora. Frio não faz,
a água tem uma temperatura mais elevada. Todo mundo é filho de Deus. Agora eu filmo e o cinegrafista Oriemir Macedo é quem vai curtir a ótima experiência. O rio Moa, nessa região, apresenta outras características, muitas rochas e uma correnteza mais forte. Nas suas margens, encontramos pequenas quedas d'água que resultam numa beleza cada vez mais impressionante. Às vezes dá para pensar que tudo isso foi planejado por um paisagista. Encostamos o barco mais uma vez às margens do rio. Vamos a mais um atrativo na Serra do Divisor. Para chegar na maioria das cachoeiras aqui do Parque Nacional da Serra do Divisor, a gente navega de barco, mas ao lado do rio sempre tem uma trilha. Na maioria das vezes são trilhas sem manutenção, dificultando demais a caminhada. É o caminho da Cachoeira do Ar-Condicionado. Obstáculos, ponte improvisada. O volume de água indica que estamos a caminho mesmo de uma cachoeira. Por muitas vezes, a caminhada é por dentro d'água ou sobre pedras. Neste local, mesmo na floresta intacta, houve um desmoronamento com as chuvas intensas e uma clareira se abriu no meio da mata. Depois de cerca de 15 minutos, vencendo muitos obstáculos, chegamos ao local da Cachoeira do Ar-Condicionado. Já dá para ouvir o barulho e também enxergar a beleza dessa cachoeira e ver que o esforço realmente valeu a pena. Um lugar exuberante que traduz o gigante potencial turístico da Serra do Divisor, admirado agora por turistas de várias regiões do Brasil. A beleza poderia ser ainda maior se não fosse uma época tão chuvosa. As águas, que normalmente são cristalinas, estão turvas por causa das enxurradas. A cachoeira não é tão alta, mas a água desce com pressão. Um cenário perfeito. O desejo é de ficar aqui o maior tempo possível e admirar as obras da natureza. Aqui é uma das áreas que concentra uma das maiores biodiversidades do planeta. No meio dessa floresta tem uma infinidade de espécies de animais e plantas. Levando tudo isso em consideração, vamos aproveitar o tempo por aqui. Deixamos o barco mais uma vez. É outro caminho por dentro d'água. Para quem não está acostumado, as belezas surgem a cada passo. Nesse momento estamos caminhando em direção a mais uma cachoeira. São muitas cachoeiras para serem visitadas aqui no Parque Nacional da Serra do Divisor. É sempre recomendável e é bom que a gente utilize essa proteção nas pernas. Afinal de contas, estamos no meio da Amazônia e é sujeita à presença de serpentes por aqui. A cachoeira que vamos conhecer agora é a chamada Cachoeira do Amor. A gente vê esses paredões de rocha de cerca de 15 metros de altura, o que proporciona uma queda d'água ainda maior. Mas infelizmente, uma árvore caiu, arrastou outras e os galhos estão impedindo a visão da queda d'água. Segundo os guias, é difícil o acesso no alto para soltar a árvore e eles não têm apoio para a manutenção dos pontos visitados. Mesmo assim, a árvore caída não tira a beleza da mais alta queda d'água entre as cachoeiras da Serra do Moa. São imagens como essa
que estão atraindo a presença de turistas do Brasil inteiro para essa região. Denis veio sozinho do sul do Brasil, conferiu o que pesquisou pela internet. Então conheci assim através de pesquisas na rede e fazendo uma formatação, um esqueleto de um turismo, acabei colocando a Serra do Divisor aqui, uma visita ao Acre, que eu não conhecia o estado também, é a primeira vez que estou no estado, e resolvi fazer então esse passeio aqui pela Serra do Divisor a partir dessas pesquisas da internet. As expectativas é conhecer as cachoeiras, né, as belezas naturais que a Serra tem para oferecer aí, né, e levar as melhores recordações possíveis, né. Vamos para mais um destino. Se normalmente os caminhos são difíceis, esse é um pouco mais complicado. Se não fossem os guias, não saberíamos para onde seguir. Com as chuvas, caminhar na floresta fica ainda mais difícil com o solo escorregadio. O caminho se torna ainda mais perigoso com a presença de uma pequena cobra, mas muito temida. O veneno da jararaca pode levar à morte. Ela estava descansando e seguimos em frente. Chegamos então à caverna. É uma descoberta recente do irmão do nosso guia, Edson da Silva Cavalcante. Ele morreu no ano passado de Covid-19. Em homenagem a ele, o local foi batizado pelos turistas de Caverna do Edson. Meu falecido irmão encontrou há pouco tempo agora. Aí agora a gente já tirou uma trilhazinha que não perde mais. Estamos começando a visitar ela agora. As chuvas e o nível mais elevado do rio fazem com que alguns pontos turísticos desapareçam nessa época do ano. São muitas cachoeiras espalhadas no entorno da serra. Atração para curtir, descontrair, recarregar as energias enquanto não chega o dia de voltar para a cidade. Esta é a pousada mais estruturada, recebe a maioria dos turistas que vêm à Serra do Divisor. Ainda assim, a simplicidade é o grande trunfo para a gente experimentar alguns dias da mais pura tranquilidade, como um verdadeiro ribeirinho amazônico. Por enquanto, não há por aqui nenhum meio de comunicação. Assim, todos podem se concentrar nas rodadas de conversas sem interferência da tecnologia. A alimentação também é mais saudável. Admiro o dono da pousada, não precisa ter despesas com peixe, por exemplo. Ele pratica pesca artesanal e o rio, ainda preservado nessa região, é generoso. Os cardumes sempre aparecem. Além de bom pescador, ele ainda capricha no preparo do pescado, tudo seguindo a cultura tradicional, como o peixe assado na palha da bananeira. Boa parte dos acompanhamentos do prato principal também é retirada da própria lavoura cultivada na área da pousada. Mandioca, milho, hortaliças e verduras orgânicas, incrementos de uma vida mais natural, como tudo que rodeia esse lugar. A gente capricha aí muitas coisas da região, a gente se apega no município, o que a gente não tem aqui, mas eu estou trabalhando para a gente ter, não 100%, mas 90% a gente ter aqui de alimentação. O Miro, como é conhecido, recebia em casa gratuitamente pesquisadores que vinham estudar o parque. Ele trabalhava como guia. Foi numa conversa que surgiu a ideia da pousada. Aí teve uma pessoa que veio, um turista, que falou para mim, era bom construir uma casinha para fazer uma hospedariazinha. Aí eu botei aquilo na cabeça e fiz, achei que daria certo. Agora ele tem uma parceria com os barqueiros que fazem pacotes, incluindo a hospedagem na pousada. Os pilotos das embarcações têm hospedagem gratuita enquanto acompanham os turistas. Márcio é um deles. Morava na área do parque e conhece esses rios como ninguém. Mudou-se para a cidade quando a esposa foi aprovada em um concurso público. Não tenho saber, meu saber é muito pouco, e eu fui
comecei a trabalhar como barqueiro, que eu tinha incentivo do meu colega aí, que era o Jame, que foi o primeiro barqueiro daqui, da nossa região, foi ele. A nova profissão já trouxe benefícios. O saber que a gente aprende muito com as pessoas que vêm de fora, e também a gente tem o ganho da gente, o custo fica melhor do que trabalhar na roça. A história do James, o primeiro a iniciar esse trabalho de transportar turistas, é semelhante. Ele trabalhava na agricultura, mas quando criança já pilotava embarcações. Tem que ter uma boa experiência, porque no período da cheia até que fica bom de navegar, mas aí quando seca, o rio Japim é muito complicado lá. O grupo de turistas caracterizado movimentou barqueiros, pousada e desfrutou das belezas naturais da Serra do Divisor. Cassiano Marques diz que a visita à Serra do Divisor vai resultar em um maior movimento para o turismo na região. Gente que tem uma relação com o Acre, ou que nasceu aqui no Acre, que volta, que já mora fora e está retornando, e todos já estão prometendo voltar outras vezes, trazendo seus familiares. O turismo tem disso, você vem às vezes por uma razão e fica tão feliz, tão encantado com o que viu, que quer trazer as pessoas queridas. Então eu acho que quem ganha com isso é toda a região e os moradores que fazem parte desse processo. Falta apoio para a manutenção das trilhas, suporte a moradores tradicionais que apostam no turismo. Mesmo assim, quem conhece fica encantado com o cenário fascinante de um dos lugares mais isolados e mais belos do Acre. Aqui o céu fica mais próximo, não apenas no sentido figurado. E quem conhece tudo isso, certamente vai querer retornar para outra vez ficar mais perto dos céus.